Olá pessoal, para você que está vendo esse vídeo, espero que esteja tudo bem com você, né? Hoje pela manhã, né, eu estou gravando nesse momento, eu estou gravando esse vídeo exatamente mais ou menos 6h30 da noite, certo? Hoje pela manhã eu gravei um vídeo aqui no canal, eu editei, eu postei, né, um vídeo bem descontraído, tentando aí se animar um pouco nesse período aí tão difícil que a gente está vivendo. E eu estava agora há pouco, entrando para o banheiro para tomar banho, né, e minha irmã chegou comentando a situação que estava a cidade de Juazeiro do Norte em relação à pandemia, o que não é diferente porque o Brasil inteiro está passando por esse momento tão difícil, né. Então, naquele momento, eu, tomando banho, comecei a pensar na situação em que nós estamos. Quando eu criei esse canal, aí, mês de junho do ano passado, julho do ano passado, foi uma forma de me distrair, porque todo mundo ficou em casa e a gente tinha que procurar, de algum modo, de se distrair dentro de casa. E muitas pessoas desenvolveram depressão, ansiedade, justamente pela situação que a gente vive com o coronavírus. Então esse canal ele foi criado como uma válvula de escape, tanto para mim, mas como também imaginar de que outra pessoa aí do outro lado possa estar passando por uma situação difícil, de isolamento, e de algum modo ela vê esse vídeo. Então eu sempre procurei trazer algum conteúdo de forma muito simples, muito rudimentar, digamos assim, dentro desse meu YouTube, tendo em vista que a gente tem grandes canais com grandes investimentos e eu pego o meu celular, pego um editorzinho de vídeo simples e vou editar um vídeo e lanço na plataforma de YouTube. E eu sempre procurei, não tratar da pandemia porque eu imaginava que eu não queria ficar só pensando nisso e que, criando outros tipos de conteúdo, eu ia me distrair e distrair, como eu já falei, as outras pessoas. Então nunca procurei falar em si da pandemia e da doença, do coronavírus. Só que nesse momento, quando a minha irmã chega, que dá essa notícia, e que você ouve aquilo, e você não tem aquele choque, passa ao exato momento em que você começa a se acostumar com as mortes e com o sofrimento alheio. Eu acho que se a gente vive nessa vida e a gente não se importa com o próximo, e a gente não se compadece do sofrimento alheio, a gente já não é mais ser humano. Porque o que nos diferencia dos animais é a razão, mas também a emoção. Talvez mais a razão, porque os próprios animais, eles têm compaixão entre si. E a gente está vivendo uma situação como essa, e a gente não se compadecer do sofrimento alheio, isso é muito errado. Então nesse momento eu estava tomando banho, eu pensando assim, eu decidi logo, eu vou gravar esse vídeo, que é esse vídeo que eu estou gravando, e eu decidi realmente falar. Falar para você que está aí do outro lado, que meu canal tem muito pouco alcance. Mas eu não posso ficar calado, e eu acho que o silêncio de muitas pessoas nessa pandemia pode, de algum modo, indiretamente, estar contribuindo para a situação em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas dizem assim, tentar viver o mais normal possível, mas não é possível viver normal. Você não vai conseguir viver normal se você sempre foi acostumado a andar, a ir trabalhar, a estudar, e você já não pode mais fazer isso. Como é o normal? Não tem como você viver normalmente. No próximo dia 21, completa exatamente um ano em que a última vez em que eu fui na minha faculdade para ter aula, e durante esse um ano eu estou aí tendo aula de casa. Então nesse momento, durante todo esse ano, foram tantas coisas, tantas questões, tantas que se você for parar para pensar, você começa a não acreditar. E ao mesmo tempo em que eu estava tomando banho, eu começava a lembrar também em relação a esse vírus, que surge na China, se espalha, quando a gente via os países enviando aí os seus aviões para buscarem seus compatriotas lá em Wuhan, na China, e de uma hora para outra aquilo se alastra pelo mundo inteiro, E aqui no Brasil não foi diferente. A gente está vivendo aqui no Brasil numa situação lamentável, uma situação triste, que chega a ser surreal. Sabe se você pegasse aí uma pessoa lá do século XX
Ou então eu imagino muito, às vezes, pegar, por exemplo, os meus avós que já faleceram, e você chegasse para ele e dissesse, olha, vai acontecer uma doença que vai se espalhar pelo mundo inteiro, que está matando milhões de pessoas do mundo inteiro. Então, qual seria a reação deles? Parece um filme de ficção, mas não é. A gente não está num filme de ficção que vai terminar esse filme, a gente vai para casa e passou. Então, nesse momento que eu estava tomando esse banho e pensando nisso, eu tomei essa decisão. Eu vou gravar um vídeo. Eu evitei ao máximo não trazer isso para o canal, tentar não infiltrar isso no canal, porque não era objetivo, mas é necessário. Porque talvez o meu silêncio possa ser que cause ou amplie cada vez mais a situação. Porque eu vejo diariamente pessoas que são negacionistas, que não acreditam na doença, que dizem que isso é besteira, que isso não está matando, né? São justificativas que você fica assim, pensando, como a pessoa pensa aquilo? E essa forma de pensar, de que não é uma doença, de que é algo simples, que não é tudo isso, é que inventam, sei lá, dizem muitas conspirações que estão matando as pessoas para retirada de órgão, ou então que os próprios hospitais, as prefeituras estão forjando essas mortes, dizendo que é Covid só para receber verbas do governo. Então, são muitas coisas. E esses pensamentos, a gente acha que não se alastra, mas se alastra. Muito como fogo em palha seca, né? Então, é uma situação muito triste, é uma situação muito lamentável, né? E que a gente não consegue ser imparcial. Durante todo esse tempo eu procurei não me posicionar, tanto em minhas redes sociais, tanto como aqui no canal ou na vida pública, mas chega. É o momento da gente se posicionar. Até mesmo radicalmente. E principalmente a mim, que sou um estudante de ciências naturais, que sou um estudante que estou em pleno contato com professores, com doutores, com mestres, que tem todo o domínio da ciência, da intelectualidade, e eu, por acreditar na ciência, não posso estar calado ou estar estático vendo a situação que está acontecendo. Esse canal, ele é minúsculo diante de tantos outros canais. Mas se eu tiver o alcance de 2 pessoas que estejam me vendo agora e que essas pessoas parem, reflitam, e se em algum momento pensou em não usar máscara, em não fazer o distanciamento, ou então de fazer tantas e tantas outras coisas necessárias para que essa doença, para que essa pandemia acabe, mudar de ideia, eu acho que a minha missão e a missão deste canal fez bem. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com quantidade, mas com qualidade e com quem você está falando. Então acho que nesse momento é o momento de se posicionar e de dizer que se a gente não parar nesse momento, não pensar e acreditar na ciência, eu acredito que o Brasil tem tudo para ser um país onde vai acontecer uma das maiores tragédias sanitárias, humanitárias de todos os tempos. Porque a gente vê 2.000 pessoas morrendo por dia, não é brincadeira. Você vê 2.000 famílias perdendo seus entes queridos em 24 horas, é muito triste. A cada 45 minutos uma pessoa perde a vida. Então que banalidade é essa da vida, né? E não tem como eu não falar dessa pandemia e eu não trazer o jogo político que tem instaurado hoje no Brasil. Eu nunca gosto de falar de política. Eu nunca gosto de me posicionar politicamente. Mas é necessário. Eu sempre penso o seguinte, que o povo tem os governantes que merecem. Mas eu acho que por mais que o povo brasileiro não saiba, em alguns momentos, votar, não sabe escolher seus candidatos, porque a gente não é escolher o melhor, é escolher o menos pior, a gente não merece. E nesse momento a gente tem um presidente da República que ao longo de um ano tem se comportado de uma forma que chega a ser surreal, né? E aí não quer envolver questões políticas, porque sim, eu acreditei no governo, não votei no governo, mas acreditei
assisti aquela posse no dia 1º, né, de janeiro de 2018, né? Eu vi aquela posse com muita esperança. Esperança de um Brasil melhor, que as coisas melhorassem, mas vem tudo isso e você vê um presidente que lida com uma situação dessa, com 220 milhões de pessoas, uma nação com 220 milhões, né, de pessoas, lidar como se fosse um líder de uma sala de aula. Sabe aqueles líderes de sala de aula das escolas? É isso que parece. Entende? Então, gente, se não tem capacidade para gerir uma nação como essa, renuncia, pede para sair. Mas, infelizmente, muitos interesses ou muitas questões valem mais do que a vida. E como eu iniciei esse vídeo, se a gente banalizar a vida, a gente não é mais ser humano. Então, nesse momento, não caiu a ficha, porque para mim a ficha já caiu há muito e muito e muito tempo. Mas que, nesse momento, é o basta. Se posicionar. Eu, a partir desse momento, me posiciono abertamente aqui nesse canal, que, como eu falei, é minúsculo. É minúsculo. Mas ele não vai. Eu não vou passar por essa pandemia calado. Eu acho que o que preocupa muito não é o grito dos errados, mas talvez o silêncio dos bons. O silêncio dos certos. E durante essa pandemia, teve pessoas que eu comecei a observar, canais que eu comecei a ver, e que essas pessoas me inspiram de muitas maneiras. Dentre elas é a grande sabedoria de duas pessoas que durante essa pandemia eu conheci, que foi a Gabriela Prioli, o canal da Gabriela Prioli, e o canal do Henry Bugalho. Que são pessoas que eu sempre ouço falando, que são pessoas que são muito técnicas, que trazem questões técnicas, que eu fico assim muito admirado pelo que eles falam, né? Porque eles não fundamentam o que eles falam em achismo, não, eles fundamentam em dados, em coisas concretas. Assim como também eu acompanho o canal do Nando Moura, né? E tantos outros canais. E eles se posicionam, eles não têm medo de se posicionar, se posicionam. E doa quem doer. Eu acho que a parcialidade, né, da gente não se posicionar muitas vezes contribui. Então, esse vídeo é meio que um desabafo, é meio que tudo e tudo. Não é se aproveitar, porque tem muitas pessoas que estão aí usando essa temática para crescer inscritos, para trazer visualizações. Não, porque esse canal aqui eu não tenho nenhum tipo de pretensões financeiras de visualização. É um canal para fazer. É uma diversão. Mas que eu estou me posicionando. Quando essa pandemia passar, eu vou apagar todos os vídeos que eu vou começar a gravar sobre essa pandemia, trazendo esses dados. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, deixar que eu seja um ser humano que não tenha, né, principalmente empatia. Empatia e sentimento pelos sofrimentos dos outros. Porque o meu maior medo é isso. Então, é de se compadecer e todos os dias, em meus pensamentos, em minhas orações, eu sempre coloco essas famílias e todas essas pessoas que estão passando por essa barra tão grande. E sempre pedindo a Deus para que a gente consiga passar por tudo isso. Muitas famílias não estarão completas. Mas se a nossa tiver, é um motivo de agradecer. Eu não sei que religião você tem, você que está vendo aí, seja Deus, seja Alá, seja Tupã, seja qualquer deuses. Mas nesse momento que a gente possa ainda manter viva a chama da esperança e nunca deixar de se compadecer ou de pensar no sofrimento alheio. Então esse vídeo hoje eu dedico ele muito em memória de todos esses milhares de brasileiros que perderam a sua vida e que muitos deles tinham planos, tinham metas e talvez acreditavam em um Brasil melhor, em um Brasil mais humano. E a gente está em pleno 2021 com uma segunda onda mais brutal e mais feroz.
Então você que está aí, do outro lado, eu espero que você tenha força, garra e não se cala. Não vamos nos calar, porque talvez o nosso silêncio esteja de algum modo, como eu disse, contribuindo para essa pandemia.